Microfone Jovem Pan na Europa, Ulisses Neto com som com imagem aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Multidões aderiram aos protestos contra as mudanças climáticas, ou contra a inoperância dos governos para combater as mudanças climáticas ao redor do mundo. Aqui na Europa, realmente muita adesão, principalmente na capital britânica, mas as principais cidades europeias aderiram de fato ao movimento que pede ações mais robustas e imediatas para mitigar os efeitos do aquecimento global. Na verdade, esse movimento está ocorrendo ao redor do planeta. A greve global pelo clima começou pela Austrália, onde 300 mil pessoas participaram de atos ao redor do país. As greves de estudantes e manifestações seguem pela Ásia, África e Europa, antes de chegar às Américas. Só nos Estados Unidos, 800 eventos estão marcados hoje, 150 países participam dos atos. Também haverá mobilização, é claro, aí no Brasil. Os organizadores das manifestações, idealizadas pela estudante sueca Greta Thunberg, acreditam que esta será a maior mobilização da história sobre a crise climática. Há uma comoção global em torno do assunto e é consenso que as medidas tomadas pelos governos estão aquém do desafio adiante. Mesmo aqui na Europa, onde existe grande preocupação da classe política, onde o aquecimento global é tema prioritário de campanha eleitoral, as ações dos governos ainda estão longe do ideal. A União Europeia não parece nem perto de conseguir cumprir suas metas de neutralidade de emissões de carbono na atmosfera. O próprio governo britânico, que neste ano declarou estado de emergência climática, ao mesmo tempo incentiva obras de infraestrutura que vão aumentar as emissões do país. É aquela velha história de encontrar o equilíbrio entre proteção do meio ambiente e desenvolvimento econômico. Nem mesmo os europeus conseguiram chegar a esse ponto ainda. Um grande exemplo da controvérsia nesse aspecto é a construção de uma nova pista de pousos e decolagens no aeroporto de Heathrow, que vai dificultar ainda mais os britânicos no caminho para alcançar a neutralidade de carbono. Por isso, milhares de pessoas participam dos protestos de hoje, aqui em Londres também, grande parte formada, como eu disse, por estudantes adolescentes. O objetivo é chamar ainda mais atenção para a urgência do tema, às vésperas de mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Os eventos climáticos mais severos causados pelo aquecimento global já são uma realidade e aqui na Europa os negacionistas não têm espaço. O problema é que, mesmo todos concordando com o óbvio, que são as conclusões científicas, as ações de combate ao problema ainda estão reservadas apenas para os discursos. Tiago. Inclusive, Ulisses, o presidente Jair Bolsonaro, viajando para os Estados Unidos, vai falar sobre o meio ambiente nesse momento de debate sobre a questão da Amazônia, não é? É um dos temas que o Brasil tem potencial para influenciar o mundo, As mudanças climáticas, a proteção do meio ambiente, sem dúvida alguma, o discurso do presidente brasileiro é bastante aguardado, ainda mais depois da controvérsia aí sobre a proteção da Amazônia nos últimos tempos. O Brasil chegou a ter um papel relevante até na última reunião mais significativa sobre esse tema, no Acordo Climático de Paris, e agora espera-se que esse protagonismo também seja retomado do Brasil, porque o tema está cada vez mais mobilizando as sociedades ao redor do planeta. Ulisses em Londres e o Constantino nos Estados Unidos. O que se espera dessa Assembleia aí, hein, Constantino? Olha, Tiago, os Estados Unidos vai realmente, pelo menos o governo americano, sob Trump, vai à contramão dessa, me desculpem os mais focados na questão ambiental, dessa histeria coletiva. É óbvio que, primeiro, ciência não se faz com base em consenso, ciência é ciência. E há muita gente séria no mundo científico que questiona não necessariamente se há ou não uma tendência na média de aumento da temperatura do planeta, mas sim o quanto disso se deve ao fator humano e, acima de tudo, as estimativas mais alarmantes que vêm se mostrando infundadas ano após ano, há décadas. Então, e pior ainda, são várias dimensões esse debate. Pior ainda, mesmo assumindo a premissa de que há o aquecimento global, de que o fator humano é muito relevante, tudo isso, as soluções pregadas por essa turma que explora, inclusive, crianças nessas manifestações, de uma forma um tanto demagógica e populista, as soluções pregadas não resolvem o problema. Falar no Green New Deal aqui nos Estados Unidos, por exemplo, coisa que quase todos os pré-candidatos democratas endossaram, mas não quiseram levar à votação,
porque sabiam que aquilo era para jogar para a plateia, era ridículo, inviabilizaria a economia americana, era um projeto, um misto de infantilidade com stalinismo da Alexandra Ocasio-Cortez, né? Então, isso cai no ridículo quando você vai debater a sério essas propostas. Isso me parece muito um luxo que gente rica pode se dar, em vez de debater, por exemplo, a questão imigratória muito mais concreta e palpável, que vem destruindo a Europa, ou então o welfare state, que é o mecanismo de estado de bem-estar social, que gera esse alto desemprego e essa economia engessada. É por conta dessas coisas que a turma verde vai lá depois e perde eleição atrás de eleição para os ultranacionalistas, a direita, a extrema e não sei o quê, e não entende o que aconteceu. É exatamente porque essa língua dessa histeria ambientalista não é muito ecoada na população em geral. Então, o governo Trump segue a contramão dessa paranoia toda, desse alarmismo todo dos ambientalistas. É verdade. Ulisses Neto, você que continua em Londres, volta ao longo da nossa programação. Até já. Até mais tarde. Bom dia, Tiago.